O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Napoleão Hill. Você já parou para pensar que a sua vida inteira pode ser apenas um enredo escrito por outros? Que cada decisão que você acha que tomou foi, na verdade, implantada em você como um script invisível, cuidadosamente roteirizado pelas vozes que você nunca teve coragem de questionar. Você acorda todos os dias com uma sensação de que falta alguma coisa. Mas não é só uma pequena parte de você que está vazia. É quase tudo. O seu trabalho parece não ter sentido. As relações parecem rasas. O futuro parece um território cinzento, onde nenhuma esperança brota. Você acha que tem o controle. Mas a verdade é brutal. A maior parte das suas escolhas não foi feita por você. Foram programadas por expectativas que você engoliu sem mastigar. Foram moldadas pela educação que ensinou você a obedecer antes de perguntar. Foram forjadas pelos medos que se esconderam na sua mente, como parasitas disfarçados de prudência. Enquanto você acha que é o protagonista, você está apenas cumprindo uma cota, seguindo ordens que ninguém precisou gritar. Só sussurrar. Você foi treinado a aceitar o morno. A dizer que está bom assim. A colocar o seu potencial inteiro dentro de uma caixa apertada e fingir que a sufocante mediocridade é um lar. Você diz que vai mudar. Mas todo dia você acorda igual. O mesmo olhar perdido no espelho. O mesmo suspiro pesado. O mesmo silêncio desconfortável quando a noite chega e você se pergunta se tem coragem de tentar algo diferente. Você age como se tivesse tempo infinito. Mas não tem. E você sabe disso. Cada minuto que passa é um tijolo no seu próprio túmulo de arrependimentos. Cada desculpa que você repete com convicção é uma pá de terra jogada sobre os seus sonhos. Você se gaba de ser realista. Mas no fundo você tem medo. Medo de fracassar. Medo de ser ridículo. Medo de finalmente tentar e descobrir que não tem as respostas. Então você se esconde na normalidade. Na rotina anestesiada que dá a ilusão de segurança. Mas há um preço por viver assim. E ele é mais caro do que qualquer fracasso. O preço é acordar aos 80 anos e perceber que você nunca viveu uma história que fosse realmente sua. O preço é ser apenas figurante na única vida que poderia ter sido o seu épico pessoal. O preço é olhar para trás e não encontrar nenhuma cena memorável em que você foi o autor do seu destino. Talvez você não queira ouvir isso. Talvez seja mais fácil fechar este vídeo agora e voltar para o seu ciclo de distrações. Mas antes de decidir se vai continuar me escutando, faça uma pergunta a si mesmo. Você sente orgulho de quem você se tornou? Não me diga o que os outros acham. Eu estou perguntando o que você pensa quando está sozinho. Quando ninguém mais pode ver a sua pose. Quando o silêncio arranca a fantasia e sobra só você e a verdade crua. Você se lembra quando era criança? Quando ainda acreditava que podia criar qualquer história, inventar qualquer final. O que aconteceu com aquela coragem? Quem foi que ensinou você a diminuir o volume dos seus sonhos até eles virarem sussurros irreconhecíveis? Quem foi que convenceu você a sentar na plateia e aplaudir vidas que têm mais brilho que a sua? Quem foi que disse que o fracasso era pior que a mediocridade? A resposta está na sua mente. E também no seu coração. Por que você aceitou viver com o freio de mão puxado? Você aceitou trabalhar num emprego que não inspira nada em você. Aceitou relacionamentos mornos porque tinha medo de ficar só. Aceitou uma rotina que não desperta nem raiva, nem paixão, só um tédio profundo. E agora você acha que não há como escapar. Mas há. Sempre houve. Só que você não tem coragem de admitir que a prisão em que você vive foi construída por você mesmo. Se você quer mudar, se quer reescrever a sua história, vai precisar abandonar o conforto entorpecente de ser espectador. Vai precisar suportar o frio na barriga de assumir a autoria da sua vida. Vai precisar encarar a possibilidade de cair, fracassar, errar, perder. Mas vai ser você quem vai escrever cada linha. Vai ser você quem vai decidir cada cena. E isso, mesmo que doa, é a única forma de viver sem arrependimento. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir acender uma lâmpada. Henry Ford foi ridicularizado por tentar criar automóveis baratos quando ninguém acreditava. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade antes de construir o maior império de entretenimento do mundo. Eles não nasceram especiais. Eles só decidiram que preferiam ser autores de uma história cheia de reviravoltas do que figurantes numa vida previsível. Eles aceitaram pagar o preço da exposição, do erro e da vergonha momentânea para conquistar o direito de viver algo extraordinário. Você pode dizer que não é o seu momento, que tem contas a pagar, que o mundo está difícil.
Mas a verdade é que sempre haverá uma desculpa. Sempre haverá uma razão lógica para esperar mais um ano, mais uma década, mais uma vida. E enquanto você espera, a chama se apaga. Enquanto você espera, a sua história vira um roteiro medíocre, sem enredo, sem clímax, sem final digno. O seu maior medo não é fracassar. É descobrir que você desperdiçou tudo. É acordar no último dia de vida e perceber que você poderia ter sido mais, feito mais, amado mais, criado mais. Mas que preferiu o conforto de não tentar. Você acha que tem medo do fracasso. Mas o seu verdadeiro pavor é o arrependimento. Se você não escolher agora se tornar o autor da sua história, ninguém vai escrever um papel de destaque para você. O mundo não tem espaço para figurantes que esperam ser escolhidos. A única escolha que existe é essa: ou você levanta da cadeira e pega a caneta que sempre esteve ao seu alcance, ou vai passar o resto dos seus dias assistindo a vida dos outros. E depois, quando for tarde demais, vai querer voltar no tempo só por alguns minutos. Mas o tempo não negocia com covardes. Você precisa decidir. Este segundo é o único que existe. Esta respiração pode ser o momento em que você rompe o ciclo. O instante em que você admite que o conforto é uma mentira sedutora. O momento em que você reconhece que só tem duas opções: escrever ou ser escrito. Você tem coragem de assumir o risco de viver algo que vale a pena ser contado? Você tem coragem de quebrar as correntes invisíveis que mantêm você preso ao que é medíocre? Você tem coragem de abandonar a plateia e ocupar o palco da sua própria vida? Ou você vai continuar justificando a sua passividade com frases ensaiadas que só enganam quem já desistiu de si mesmo? Este é o seu convite. O seu ultimato. O seu ponto sem retorno. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você quer saber por que você vive repetindo os mesmos erros? Por que você acorda todas as manhãs com a sensação de que está preso em um ciclo que nunca se quebra? Eu vou te contar uma verdade que vai doer. Você foi programado para não pensar por si mesmo. Desde criança, você foi treinado a obedecer, a se encaixar, a aceitar sem questionar. Disseram que era perigoso sonhar alto. Que era arrogante acreditar que você podia ser diferente. Que era imprudente seguir sua própria voz. E você acreditou. Porque era mais seguro. Mais cômodo, mais confortável fingir que as correntes que te amarram não existem. Mas elas existem. E cada uma delas foi forjada com pequenas mentiras que você repetiu até parecerem verdades absolutas. Você diz que está cansado. Mas o seu cansaço não vem do trabalho. Vem da negação constante de quem você é. Da contradição diária de saber que há algo maior esperando por você e, mesmo assim, se recusar a caminhar nessa direção. Você não está cansado de tentar. Você está exausto de se esconder. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill revela algo que ninguém tem coragem de admitir: a maior prisão não é de grades. É de pensamentos automáticos. O diabo da mediocridade se alimenta da sua distração. Ele te mantém ocupado com problemas pequenos para que você não perceba que está desperdiçando a única vida que tem. Você acha que está escolhendo. Mas não está. Cada decisão sua é contaminada pelas crenças que você nunca revisitou, pela voz do medo que você chama de bom senso, pela necessidade desesperada de aprovação que você disfarça de humildade. Sabe por que você nunca começou aquele projeto que vive dizendo que é o seu sonho? Porque você acredita que não é capaz. E essa crença foi plantada em você antes mesmo de ter consciência. Quando você era criança e disseram que você não era tão esperto quanto seu irmão. Quando você tentou algo novo e riram do seu jeito desajeitado. Quando você mostrou entusiasmo e foi chamado de ingênuo. Cada um desses momentos criou uma rachadura na sua identidade. E você nunca teve coragem de reconstruir o que foi quebrado. Você se tornou um especialista em contar histórias que justificam a sua paralisia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho apoio. Mas nenhuma dessas desculpas é tão poderosa quanto a verdade que você evita. Você não tem coragem de ser você mesmo. Porque ser você mesmo significa assumir riscos. Significa enfrentar o ridículo. Significa perder pessoas que preferem a sua versão editada e domesticada. Significa fracassar publicamente. Significa colocar o seu coração na mesa e aceitar que nem todos vão reconhecer o seu valor. Mas você também precisa entender que viver alienado tem um custo que você não enxerga.
Enquanto você segue um roteiro que não escreveu, você mata lentamente a sua essência. E quanto mais você se afasta de quem nasceu para ser, mais você precisa se anestesiar. É por isso que você passa horas em redes sociais, viciado na vida dos outros. É por isso que você gasta dinheiro que não tem, tentando comprar uma identidade que não sente. É por isso que você dorme e acorda com essa angústia surda, esse vazio que parece não ter nome. Você quer um nome? Eu te dou. É o vazio de não ter propósito. O vazio de ser só um figurante na história que deveria ser sua. Abraham Lincoln disse uma vez que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. E a verdade é que a maioria das pessoas também é tão livre quanto decide ser. Você pode continuar repetindo a velha ladainha de que o mundo é injusto, que a vida é cruel, que você foi azarado. Mas, enquanto você não tiver coragem de encarar suas próprias mentiras, nada vai mudar. Porque a prisão mais sólida não é feita de grades. Ela é feita de pensamentos que você aceita sem questionar. Ela é feita de expectativas herdadas, de padrões culturais, de medos passados de geração em geração. E você tem vivido dentro dessa cela tão longa que esqueceu que existe uma porta aberta. Você acha que não tem escolha. Mas você sempre teve. Você só não quis pagar o preço da liberdade. Porque liberdade é desconfortável. É incerta. É caótica. Mas também é a única forma de descobrir quem você realmente é. Henry Ford, antes de fundar sua empresa, era só um funcionário comum, ignorado pelos superiores, ridicularizado pelos colegas. Mas ele decidiu que não iria aceitar a versão da história que escreviam para ele. Ele quebrou a ilusão. Encarou os fracassos. Aceitou ser visto como louco. E, quando todos pararam de rir, ele estava sentado no topo do império que construiu. Você acha que Edison teve garantias de que suas tentativas dariam certo? Ele foi chamado de lunático, de incompetente. Mas ele estava tão convencido de que a verdade dele era mais forte do que qualquer opinião que continuou tentando, até iluminar o mundo. O que diferencia essas pessoas de você não é o talento. É a disposição de viver a própria verdade, custe o que custar. É a recusa obstinada de se contentar com as versões editadas que o mundo oferece. É a coragem de dizer, eu não vou mais viver uma mentira. Se você quer acordar dessa hipnose coletiva, precisa começar agora. Precisa questionar cada certeza que você carrega. Precisa duvidar da voz que diz que você não pode. Precisa enfrentar o desconforto de não saber quem você vai se tornar. Porque o verdadeiro poder começa quando você admite que não tem mais ideia de quem é. Quando você tem humildade de desconstruir tudo o que foi ensinado. Quando você decide que prefere a dor da autenticidade ao conforto da mentira. A sua história não precisa ser um script previsível. Você pode rasgar as páginas velhas. Pode escrever algo que nunca foi escrito antes. Mas isso só acontece quando você aceita se despir de tudo que foi imposto. Quando você abandona a ilusão de que segurança e felicidade são a mesma coisa. Você tem vivido como um personagem figurante porque nunca teve coragem de dizer que o enredo atual não serve mais. Mas hoje, neste momento, você tem a chance de virar a página. De se perguntar, quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu sem os rótulos que me deram? O que eu faria se não tivesse medo? Se você tiver coragem de responder essas perguntas, vai descobrir algo poderoso. Vai descobrir que o seu destino sempre esteve nas suas mãos. Que a única coisa que te separa da liberdade é a sua disposição de encarar o espelho e admitir que, até agora, você só sobreviveu. Mas ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma palestra vai te salvar. Nenhum livro vai te transformar sem ação. Nenhum vídeo vai reescrever a sua história. Isso é algo que só você pode fazer. E precisa começar agora. Você acha que o mundo está desmoronando ao seu redor. Mas o caos que você enxerga lá fora é só o reflexo do que acontece dentro de você. As dúvidas que você tolera. As contradições que você varre para baixo do tapete. A preguiça mental de decidir quem você quer ser de verdade. Você vive dizendo que quer clareza, mas clareza custa caro. Porque clareza é o fim das desculpas. É a morte do personagem que você criou para sobreviver. É a hora em que você não pode mais apontar o dedo para o destino, para a família, para o governo, para a sorte. É o instante em que só sobra você e a pergunta que você evita todos os dias. Por que você está aqui? Napoleão Hill dizia que a primeira vitória do homem acontece na mente. Porque quem não domina a mente vive escravo das circunstâncias. Você quer liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de tempo.
Mas não entende que nada disso é possível sem liberdade mental. Enquanto você for prisioneiro do que pensam de você, dos seus hábitos automáticos, das suas crenças herdadas, você vai caminhar em círculos. Você olha para cima e inveja os grandes. Os que construíram algo que o mundo jamais esqueceu. Mas você esquece que tudo começou na escuridão. Tudo começou com uma decisão solitária, feita no silêncio absoluto. Uma decisão de nunca mais negociar com o medo. O que separa um construtor de um espectador é a clareza de propósito. O homem que sabe o que quer não precisa de motivação constante. Ele se alimenta do próprio fogo interno. Ele acorda cedo não porque é obrigado, mas porque sente que o tempo é limitado demais para desperdiçar. Ele se importa tão pouco com a opinião alheia que parece louco. Mas, no fundo, ele é livre. Você passa a vida tentando agradar todo mundo. Tentando não decepcionar ninguém. Tentando ser aceitável, razoável, normal. Mas quem foi que te disse que normal é um elogio? Normal é a média. Normal é o morno. Normal é aquele lugar onde sonhos vão para morrer sem escândalo. Você quer clareza? Então pare de negociar com as vozes que te colocam em dúvida. Pare de frequentar ambientes que só alimentam a sua mediocridade. Pare de ouvir conselhos de quem nunca construiu nada. Clareza não é uma iluminação mágica. Clareza é o resultado de decidir, de maneira radical, que você não vai mais viver como uma folha ao vento. Quando Henry Ford decidiu criar o seu primeiro protótipo de automóvel, ele não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha reputação. Mas ele tinha uma ideia fixa. Uma obsessão que se tornava mais clara a cada fracasso. Ele acreditava que cada recusa era só um filtro que separava os medianos dos determinados. E você? O que você faria se tivesse coragem de acreditar de verdade na sua visão? O que você criaria se aceitasse que errar faz parte do processo? O que você iniciaria se não estivesse tão ocupado tentando parecer perfeito? Você acha que clareza é a ausência de medo. Mas é justamente o contrário. Clareza é olhar o medo nos olhos e ainda assim seguir em frente. É acordar todos os dias com dúvidas e continuar agindo. É cair e levantar tantas vezes que a vergonha vira insignificante. Quando Napoleão Hill escreveu sobre o poder do propósito definido, ele não estava filosofando. Ele estava contando o segredo que separa os homens comuns daqueles que transformam eras. O propósito definido é uma força tão intensa que parece sobrenatural. Ele te dá resistência quando tudo parece perdido. Ele te faz enxergar possibilidades onde só existe poeira. Ele te dá poder de magnetizar recursos, pessoas e circunstâncias que antes pareciam impossíveis. Mas você não vai encontrar seu propósito no conforto, nem na pressa, nem na comparação com a vida alheia. Você só vai descobrir para que nasceu quando tiver coragem de sentar em silêncio com suas próprias perguntas. Quando você admitir que está vivendo um enredo que não é seu e que não suporta mais essa mentira. Você quer clareza? Então feche os olhos agora e pergunte a si mesmo, se tudo fosse possível, o que eu criaria? Se eu não precisasse da aprovação de ninguém, o que eu faria com meus dias? Se eu não tivesse medo do fracasso, que história eu contaria com a minha existência? Não espere que essas respostas cheguem prontas. Elas não vêm embrulhadas em papel de presente. Elas surgem no atrito, no desconforto, no cansaço de repetir uma vida sem sentido, no rompimento com tudo que é mediano. Warren Buffett disse que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas extremamente bem-sucedidas é que as extremamente bem-sucedidas dizem não quase sempre. Porque elas têm clareza. Sabem que cada sim roubado pela distração é um tijolo a menos no seu legado. Você quer ser o autor da sua história? Então pare de escrever capítulos que não tem coragem de reler. Pare de colecionar atividades que só servem para preencher o tempo e esvaziar a alma. Pare de fingir que não importa. Porque importa. A sua vida importa. O seu exemplo importa. A história que você vai deixar importa mais do que você imagina. Você não veio ao mundo para ser um personagem figurante na epopeia de outras pessoas. Você veio para construir algo que só você pode criar. E isso só começa quando você decide que a clareza é mais importante que o conforto, que o propósito é mais importante que a reputação, que a sua história é mais importante que qualquer aprovação externa. Você pode continuar adiando. Pode dizer que vai pensar melhor, que vai amadurecer a ideia, que vai esperar o momento perfeito. Mas todo adiamento é só medo disfarçado. Todo adiamento é o seu talento sendo assassinado pela covardia. A clareza não vai bater à sua porta num dia de sol.
Ela vai surgir quando você estiver cansado de sobreviver. Quando você admitir que não suporta mais ser só mais um rosto na multidão. Quando você decidir que prefere viver um fracasso épico a uma mediocridade confortável. A única pergunta é: você tem coragem de decidir agora? Você tem coragem de assumir o risco de ser quem você é? Você tem coragem de aceitar que o mundo pode te julgar, pode te rejeitar, pode te ignorar, mas nunca vai poder te impedir de escrever a sua própria história? Chega um momento na vida em que nenhuma justificativa serve mais. Quando todas as desculpas são loucas. Quando até você se envergonha de repetir as mesmas histórias que contava para se sentir menos covarde. Esse é o instante em que a verdade chega como uma lâmina fria no pescoço. O momento em que você percebe que não importa quantas vezes tenha pensado em mudar. O que conta é quantas vezes teve coragem de decidir. Napoleão Hill escreveu que todo sucesso começa com uma decisão firme, inabalável, definitiva. Mas a maioria das pessoas nunca chega perto de tomar uma decisão assim. Porque decidir de verdade significa queimar pontes. Significa romper laços com tudo que é confortável. Significa aceitar que não há caminho de volta. Você quer ter resultados extraordinários com compromissos frágeis. Quer conquistar algo que vale a pena sem estar disposto a pagar o preço. Quer segurança total antes de dar o primeiro passo. Mas segurança e grandeza não vivem na mesma casa. A vida vai testar você. Vai colocar à sua frente momentos de tensão, encruzilhadas onde tudo em você vai gritar para voltar ao conhecido. Você vai sentir o medo percorrendo sua espinha. Vai ouvir a voz da desistência sussurrando que é melhor esperar. Mas se você ceder a esse medo, vai passar o resto da vida recolhendo migalhas do destino que poderia ter sido seu. Você acha que vai ter uma segunda chance, que sempre haverá mais tempo. Mas a verdade é que cada dia vivido sem propósito rouba uma parte da sua coragem. Você está se acostumando a desistir. Está treinando a sua mente a se contentar com qualquer coisa. Está ensinando seu coração a parar de sonhar. E se eu te dissesse que hoje pode ser o seu ponto de virada? Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Mas hoje. Porque perfeição é só uma desculpa polida. É uma máscara elegante que você veste para esconder o medo de se comprometer. A decisão que muda tudo não é uma fantasia. Não é um post motivacional. Não é uma frase bonita para compartilhar. É um pacto silencioso que você faz consigo mesmo quando ninguém está olhando. É quando você diz: eu aceito pagar o preço. Eu aceito a humilhação. Eu aceito o risco. Mas eu não aceito mais ser figurante. Quando Edison decidiu que criaria a lâmpada elétrica, ele não tinha garantia de sucesso. Ele tinha apenas uma convicção que nenhuma crítica conseguia demolir. Quando Andrew Carnegie decidiu que seria o homem mais rico da sua época, ele não começou com milhões. Ele começou com uma decisão inegociável. Quando Lincoln decidiu lutar contra a escravidão, ele sabia que pagaria com rejeição, desgaste e dor. Mas decidiu assim mesmo. Você acha que essas histórias são lendas? Elas são apenas exemplos de seres humanos comuns que escolheram compromissos extraordinários. Que decidiram que viveriam uma história digna de ser contada, mesmo que isso custasse tudo. E você? O que está disposto a sacrificar? O que está preparado para perder em troca da vida que diz que quer? Você quer liberdade, mas não quer abrir mão da rotina previsível. Quer ser lembrado, mas não quer suportar o peso das críticas. Quer impacto, mas não suporta a ideia de ser julgado. Você não pode ter tudo. Você vai precisar escolher. Vai precisar decidir qual dor prefere, a dor passageira de romper com o antigo ou a dor eterna de nunca ter tentado. Decidir é matar a hesitação. É decretar que, aconteça o que acontecer, você não volta mais atrás. É o instante em que você entende que só a ação tem poder. Que pensamentos sem compromisso são nuvens. Que intenções sem execução são delírios. Quando você decide de verdade, tudo muda. As circunstâncias se reorganizam. As pessoas percebem que algo em você mudou de frequência. O universo inteiro começa a conspirar, porque finalmente você parou de oscilar. Finalmente você declarou o que quer com uma clareza tão brutal que nada pode mais te distrair. Você quer saber por que a maioria das pessoas não decide? Porque decidir é assumir a autoria do seu fracasso. É parar de transferir a culpa. É perder o álibi de que não tentou porque não era o momento certo. Decidir significa ficar no diante do mundo e dizer: eu quero. Eu vou. E se der errado? Que dê errado com dignidade. Porque há mais honra em tentar com todo o coração do que em passar a vida se escondendo na mediocridade.
Há mais força em cair de joelhos na tentativa sincera do que em permanecer de pé na covardia disfarçada de prudência. Você acha que vai ter coragem depois de entender tudo. Mas coragem não nasce da certeza. Coragem nasce da decisão. Coragem nasce do instante em que você rompe com a inércia. Em que você declara guerra à sua própria preguiça. Em que você aceita que viver uma vida memorável custa caro, mas viver como figurante custa tudo. Faça um compromisso hoje. Um compromisso tão sério que você sinta medo só de pronunciá-lo. Um compromisso tão profundo que não precise de testemunhas. Um compromisso tão definitivo que você não tenha mais como voltar atrás. Decida agora que você não vai mais escrever capítulos pequenos. Decida que não vai mais aceitar personagens que não se parecem com você. Decida que vai pagar qualquer preço pela autoria da sua história. Porque o mundo não tem paciência com quem espera garantias. Ele abre caminho para quem decide, para quem se compromete, para quem declara em voz alta que prefere viver uma história imperfeita, mas autêntica, do que uma vida perfeita, mas alugada. Você tem esse poder. Você sempre teve, mas nunca teve coragem de usá-lo. Hoje, neste segundo, pode ser o instante em que tudo começa a mudar. O seu compromisso é a senha que abre portas que você nem imagina. Mas sem compromisso, nada acontece. Sem decisão, tudo é só teoria. Sem ruptura, tudo continua igual. E você não veio ao mundo para repetir o script de ninguém. Você não nasceu para ser figurante. Você nasceu para ser autor. Você quer saber qual é o maior engano que destrói a força de milhões de pessoas? É essa fantasia romântica de que a motivação vai aparecer todas as manhãs, fresca, vibrante, pronta para te empurrar para frente. Você acha que as pessoas que transformaram o mundo acordavam todos os dias com disposição e ânimo. Mas isso é mentira. Ninguém acorda inspirado todos os dias. Ninguém carrega dentro do peito uma fonte inesgotável de entusiasmo. O que separa quem constrói algo grandioso de quem só sonha é simples: disciplina. A disciplina é a força invisível que sustenta tudo aquilo que você admira. É o hábito silencioso que acontece quando ninguém está olhando. É a decisão de continuar mesmo quando a motivação morre. Você quer clareza, quer propósito, quer sucesso. Mas não quer rotina. Não quer repetição. Não quer enfrentar seus dias ruins. Você quer um atalho que não existe. O sucesso é um ritual monótono e constante, praticado enquanto o resto do mundo dorme ou se distrai. É acordar cedo mesmo quando o corpo dói. É estudar quando a mente implora por distração. É agir enquanto todos justificam a inércia. Napoleão Hill chamou isso de o poder da persistência. E ele dizia que a persistência nasce quando o propósito é mais forte que a tentação de desistir. Quando você decide que não há outra opção além de continuar. Você acha bonito admirar os grandes nomes da história. Mas você ignora o que ninguém vê. Você esquece que Thomas Edison trabalhou horas a fio em experimentos que não deram em nada. Que Ford passou madrugadas consertando protótipos que explodiam na sua cara. Que Carnegie ficou anos aguentando humilhações antes de erguer seu império. Esses homens não eram mais talentosos do que você. Eles só tinham disciplina suficiente para fazer o que precisava ser feito. Todos os dias. Sem aplausos. Sem garantias. Sem plateia. Você está esperando que o ambiente seja perfeito. Que seu humor esteja impecável. Que tudo conspire a favor. Mas o universo não recompensa quem espera. Ele recompensa quem constrói. Quem se levanta na madrugada fria e faz o trabalho. Quem planta sementes invisíveis com fé absurda de que, um dia, alguma vai florescer. Você quer um segredo? O sucesso não mora nas grandes explosões de coragem. Mora nos pequenos atos diários que parecem insignificantes. Mora na consistência de quem entende que cada dia desperdiçado é uma dívida impagável com o futuro. Quando você cria disciplina, você se torna um soldado da manhã fria. Um maratonista invisível. Um construtor silencioso. Enquanto todos se perdem em desculpas, você ergue o seu legado, tijolo por tijolo. Você acha que disciplina é prisão. Mas disciplina é a única forma de liberdade real. Porque quando você faz o que tem que ser feito, você não depende de humor, de sorte, de opinião alheia. Você se torna inabalável. Imagine que sua vida é uma casa. Cada ação disciplinada é um pilar de concreto. Cada dia que você cumpre seu compromisso é uma parede sólida. Cada decisão de não desistir é o telhado que te protege das tempestades. E cada vez que você traz sua palavra, você arranca um tijolo dessa estrutura. Você fragiliza tudo.
Até que, um dia, a casa desmorona, e você não entende por quê. Você acha que não tem resultados porque faltou talento. Mas, na maioria das vezes, só faltou disciplina. Faltou foco. Faltou coragem de suportar o tédio que constrói grandes obras. Você quer viver algo extraordinário? Então entenda que a diferença está no que você faz quando ninguém exige nada. Quando você poderia relaxar, mas escolhe continuar. Quando você poderia se distrair, mas prefere focar. Quando você poderia desistir, mas insiste mais um dia. A disciplina vai moldar você num ser humano diferente. Vai matar a versão fraca e preguiçosa que você alimentou durante anos. Vai lapidar uma nova identidade. Uma versão sua que cumpre promessas. Que honra compromissos. Que age mesmo sem nenhuma certeza de vitória. Você acha que ação é só quando o cenário é favorável. Mas ação é quando tudo parece perdido. Quando não há luz no fim do túnel. Quando você não sente vontade nenhuma, mas ainda assim escolhe levantar. O seu cérebro vai implorar para você parar. Vai dizer que você não precisa disso. Vai inventar motivos perfeitos para justificar a desistência. E é nesse momento que você descobre quem você realmente é. Porque todo mundo é motivado no primeiro dia. Todo mundo é inspirado depois de um vídeo emocionante. Mas poucos têm disciplina para continuar quando o brilho acaba. Essa é a diferença. Essa é a separação entre figurantes e autores. Figurantes fazem só o que têm vontade. Autores fazem o que precisa ser feito. Figurantes vivem na oscilação da emoção. Autores vivem no compromisso com a própria história. Você quer respeito? Então cumpra sua palavra. Você quer poder? Então torne sua rotina mais forte do que sua preguiça. Você quer liberdade? Então crie hábitos que te libertem. Napoleão Hill dizia que o hábito da ação persistente era o motor de todos os resultados extraordinários. Ele não falava de ações grandiosas. Falava de pequenas decisões diárias que, somadas, criam uma vida que ninguém pode ignorar. Você quer ser lembrado? Então discipline sua mente, seu corpo, seu tempo. Torne sua agenda inegociável. Transforme cada manhã num campo de batalha em que você vence a si mesmo. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de disciplina. Você precisa de foco. Você precisa de ação. Você passou a vida inteira fugindo do fracasso, tratando cada queda como uma sentença. Como se o erro fosse uma tatuagem que jamais poderia ser apagada. Mas hoje, eu vou te contar algo que ninguém te disse com honestidade. O fracasso é inevitável. E ele não apenas faz parte da jornada, ele é o único professor que ensina lições que a vitória jamais ensinará. Napoleão Hill chamava isso de transmutação da derrota. A capacidade de transformar cada falência, cada recusa, cada humilhação em combustível puro. Enquanto você lamenta seus erros, outros estão usando os próprios tropeços como alicerce. Enquanto você se encolhe de vergonha, outros erguem castelos sobre a poeira dos seus recomeços. Você quer saber por que muitos morrem anônimos, mesmo tendo talento? Por que não suportaram o desconforto do fracasso? Preferiram uma vida morna e sem riscos a uma existência memorável, forjada no fogo da adversidade. Você acha que ser lembrado é privilégio de poucos. Mas ser lembrado é resultado de resiliência. Da capacidade de apanhar mais vezes do que qualquer outro. Ainda assim, levantar. Henry Ford faliu 5 vezes antes de construir a Ford Motor Company. Thomas Edison fracassou em mais de 1000 experimentos antes de iluminar o mundo. Walt Disney dormiu em bancos de praça antes de criar um império. Nenhum deles era imune à dor. Nenhum deles estava confortável. Mas todos entenderam uma verdade simples: fracassar não é o fim. É só a passagem obrigatória para uma história digna de ser contada. Você passa os dias tentando evitar a dor, tentando parecer perfeito, tentando esconder suas imperfeições. Mas a perfeição não inspira ninguém. O que inspira é a história crua. É o relato de quem caiu de joelhos e escolheu se reerguer. É o testemunho de quem olhou o medo nos olhos e disse: pode me derrubar quantas vezes quiser, mas eu nunca vou desistir. Você tem medo de perder. Mas já perdeu muito tempo com medo. Já perdeu incontáveis oportunidades porque preferiu a ilusão do conforto. Já perdeu pedaços de quem você poderia ter sido porque se rendeu às vozes que diziam que era melhor não tentar. Se você continuar assim, vai perder algo que não tem reposição: a chance de construir um legado. A chance de deixar pegadas tão profundas que ninguém conseguirá ignorar. O legado não nasce da perfeição. Nasce da persistência.
Ele é esculpido no atrito diário com as dificuldades. É fortalecido pelos fracassos que você decide enfrentar. Ele é alimentado pelo seu compromisso inegociável de aprender sempre, de evoluir sempre, de nunca parar. Você não vai ter todas as respostas. Vai se perder, vai duvidar, vai errar. Mas isso não é um defeito. É a essência da jornada. A única forma de descobrir até onde você pode chegar é continuar andando quando tudo em você implora para parar. Imagine por um instante que hoje seja o seu último dia. Imagine que você acorda sabendo que não terá outro amanhecer. Que esta é a última vez que vai olhar o céu, sentir o cheiro do café, ouvir o som da vida acontecendo lá fora. O que você sentiria? Orgulho ou arrependimento? Paz ou desespero? Você pode tentar se enganar. Pode dizer que não importa. Mas no fundo, você sabe, a maior dor não vem do que fizemos errado. Vem do que nunca tivemos coragem de tentar. Se amanhã fosse o seu final, você estaria pronto? Ou você imploraria por mais uma chance? Por um único dia em que pudesse escrever uma página da sua história com autenticidade, coragem, propósito? Você tem esse dia. Ele se chama hoje. E enquanto você respira, há tempo. Enquanto você acorda, há escolha. Enquanto você sente algo dentro do peito dizendo que não é tarde demais, há chance. Mas você precisa parar de fingir que é imortal. Você precisa parar de agir como se houvesse sempre um amanhã garantido. Você precisa decidir que vai viver a partir de agora com a urgência de quem sabe que tudo pode acabar. A resiliência não nasce no conforto. Ela nasce no limite. Ela surge quando você está prestes a desistir e escolhe tentar só mais uma vez. Ela cresce quando você entende que cada queda é só uma lição embrulhada em dor. Aprender é a obrigação de quem quer deixar algo maior do que o próprio nome. Crescer é dever de quem quer ser lembrado não pelo que possuiu, mas pelo que se tornou. Evoluir é a única resposta honesta ao presente mais raro que existe, o tempo. Você pode escolher hoje viver como viveu ontem. Pode continuar colecionando dias iguais, esperando que algo mágico aconteça. Ou pode escolher transformar cada erro numa semente. Cada cicatriz numa medalha. Cada tropeço numa prova de que você não estava disposto a ser só mais um figurante. Napoleão Hill dizia que todas as derrotas carregam a semente de um benefício equivalente. Mas só quem tem coragem de continuar descobre essa semente. Só quem resiste descobre o propósito maior. Só quem persiste constrói um legado. O seu maior medo não deve ser o fracasso. Deve ser a possibilidade real de morrer sem ter usado metade do seu potencial. Deve ser chegar ao fim da vida com histórias inacabadas, projetos não iniciados, sonhos sepultados no cemitério do medo. O legado não é construído em um dia. Ele nasce da disciplina repetida, do aprendizado constante e da decisão diária de não desistir. Ele é a soma dos dias em que você escolheu levantar, mesmo sem força. Ele é a coleção dos momentos em que você acreditou, mesmo quando tudo dizia que era impossível. O mundo não se lembra de quem foi apenas mais um. O mundo não homenageia quem viveu no piloto automático. O mundo só respeita quem teve coragem de escrever a própria história com autenticidade, coragem e fé. E você tem essa chance agora. Enquanto respira, você pode escolher. Enquanto sente o coração batendo, você pode decidir. Enquanto seus olhos se abrem pela manhã, você pode recomeçar. Mas não deixe para amanhã. Porque amanhã não é uma promessa. É apenas uma hipótese. Tudo que você tem é o agora. Tudo que você possui é o presente. E ele é suficiente para dar o primeiro passo. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.